Olá, que bom que vocês estão aí. Hoje nós vamos dar uma dica para vocês, que não é dica, nós vamos conversar com vocês sobre os nossos pisos de ave. Por quiser, não tem. Se vocês souberem que existe, vocês coloquem aqui nos comentários que a gente vai correr atrás. Então hoje nós vamos falar sobre o concreto de pisos industriais. Aquele concreto que vem as bitoneiras, que vão lá e assentam um piso normalmente em barracões, em estacionamentos de prédios, em estacionamentos de shopping centers. Então, esse tipo de piso que a gente vai tratar hoje. Às vezes, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver uns rolinhos que vêm, que aquilo ali é para testar a dureza dos concretos. Então, quando a empresa traz o caminhão, eles já trazem uma barrinha que foi feita para as empresas testarem a durabilidade e a dureza daquele concreto. Então tem muitas empresas que eles trazem aquilo lá como teste de dureza, de resistência, para que a construtora possa saber para informar para o cliente. Então tudo isso na hora de comprar, quando eles compram esse concreto, as empresas já sabem para que é, já sabem a dureza que ela tem que ter e já sabem a resistência que eles vão precisar em determinados locais. Então vamos lá, vamos ver o que no site da Pisoclean ele diz sobre os concretos de pisos industriais. Então ele diz assim: o concreto é um material da construção civil composto por uma mistura de cimento, portland, areia, pedras, britas e água, além de outros materiais eventuais, como aditivos e as adições. Então, ele diz assim que, historicamente, os romanos foram os primeiros a usar a versão desse material, conhecido por bozolana. O Panteão, um dos monumentos mais preservados que existe, tem 2000 anos e seu domo é feito de concreto. No entanto, o material só veio a ser desenvolvido e pesquisado no século XIX. Pontes, estradas, prédios, o concreto está em todo lugar. Aqui, obviamente, nos interessa quando utilizados como pavimento de piso. Como os revestimentos, é adotado principalmente para a pavimentação de áreas industriais e garagens, graças ao desenvolvimento de tratamentos revolucionários. O sistema de blindagem da Pisoclean também pode servir como revestimentos de alta beleza para áreas residenciais ou comerciais de alto padrão. Foi bom ele ter falado, ele colocou aqui o sistema de blindagem Pisoclean, que é você dar um brilho tão bonito para o concreto quanto você pode dar para um mármore. Isso você pode fazer num concreto. Eu sempre falo, às vezes, aqui o que acontece, que não está em pauta agora, mas é com o granilite. Então, acontece muitos casos da gente ter um granilite para fazer, e eu sempre proponho para a pessoa se ela quer um brilho natural ou um brilho artificial. O brilho natural é você dar um polimento igual a deixar ele tão bonito como um concreto, mas aí vem o endurecimento, em passar o endurecedor é um processo, esse sistema de blindagem da Pisoclean. Mas normalmente nos granilites a gente não passa o endurecedor, a gente já faz direto. Mas esse é para frente nós vamos estar falando dos granilites. Vamos continuar. Os concretos para pisos podem ser classificados por seu acabamento. Existem os polidos e desempenados, as acabadoras mecânicas tipo helicóptero, que é aquelas bailarinas que eles falam, né? Que são os mais lisos e bem acabados. Os desempenados manualmente, os lavados, os que são mais ásperos e utilizados em áreas externas ou reguados, que são nivelados, mas têm uma superfície ondulada. Os moldados por formas, que têm textura imitando outros materiais ou não. Como aqueles que eles fazem em caixote de madeira, né? Que eles colocam as madeiras, né? É uma tábua, eles fazem os caixotes e eles colocam o cimento ali para ele pegar a moldura da madeira. Então tem muitas casas, muitos lugares agora que eles fazem essa textura desses caixotes que eles deixam a superfície, ou até na própria obra, às vezes eles costumam grudar as madeiras para secar já na própria superfície. Eles colocam depois eles montam aquelas molduras e eles jogam o cimento para dentro e formam aqueles caixotes. Na hora que eles tiram aquilo, tá tudo formadinho ao formato ondulação da madeira, como se fosse esculpido, né? Ele fica toda aquela forma, fica muito bonito, tem muitas fachadas bonitas. Se eu achar uma foto de um cliente que for um pessoal lá passar resina na fachada, eu vou colocar aqui para vocês. Eu não vou garantir porque eu não sei se eu tenho ainda, mas se eu aparecer aqui é porque a gente localizou. Então tem todas essas, com concreto você pode, se você tiver imaginação, você faz 300 tipos de coisas e algumas bem bonitas. Todos os tipos podem e devem ser tratados para que não manchem e que fiquem bonitos e que não surjam com facilidade. Superfícies de concretos, elas são extremamente porosas e elas podem fazer o efeito capote e sujar bastante ou absorver muita água, né?
porque o concreto ele é totalmente permeável, ele absorve muita coisa. Então tudo que cair ali, se não tiver impermeabilizado, vai absorver e vai manchar. Então os concretos podem ser tratados com tintas ou revestimentos epóxi ou poliuretano, que não oferecemos. Quer dizer, nós não fazemos pintura epóxi, talvez alguns de vocês façam, mas aqui em Curitiba eu não faço, tem um amigo meu que faz, e ele se dá muito bem com isso, é a aplicação de tintas, tal, que normalmente eles costumam fazer em garagens, assim, mas é um negócio bem caro de se fazer. Tem alguns que tem uma garagem que nós fazemos a manutenção do epóxi, mas as pessoas lá deixaram algumas áreas que não estavam tão isentas de pó, e esse cuidado, ele tem muito cuidado para você aplicar essas tintas, porque senão você pode ter um problema grande quando a tinta começar a remover. E são os tratamentos ideais para áreas industriais, com muita possibilidade de ataques químicos, né? Já que estão cobertas, são bem resistentes. Em outras áreas, onde o atrito é o principal problema, o sistema de blindagem, ele volta a repetir aqui, é insuperável em termos de durabilidade, beleza e praticidade. Porque você só vai aplicar uma vez. Quando você está aplicando as bases, igual aqui embaixo, todos que é a seguinte forma, né? Ele coloca aqui os tratamentos superficiais, que seria aquele que eu comentei, se vocês assistiram o cimento queimado, é a mesma coisa, né? 2 ou mais bases de base, piso clean base, o acabamento brilhante ou verniz antigrafe, né? Ou o tratamento e aplicação, né, dos endurecedores. Então, fica praticamente quase a mesma coisa do tratamento do cimento queimado. Só que aqui em Curitiba pegou-se como eu tinha falado anteriormente, daquelas formatos que eles fazem muita estrutura. É de madeira, imitando madeira para revestir as casas. Aqui você vê muitas casas que tem esses revestimentos. Até eu fui na casa de um cliente esse ano, que eles fizeram madeirinhas pequenas, ele fez um revestimento como se fosse um nicho na frente da casa, imitando essa madeira de concreto, e mais a lateral das garagens, tudo, que lá a gente só foi e fez uma limpeza, porque às vezes a forma costuma manchar. A gente escovou, ficou bem bacaninha assim, e aplicou impermeabilizante impregnante um hidro-óleo fugante para não receber a água, para ele não acabar manchando muito rápido com a absorção de água. E esse trabalho a gente fez esse ano. E quando a gente vai fazer, é muito difícil aparecer áreas muito grandes de você fazer. Precisa ter, quando a área é muito grande, você precisa ter as LVS, que são máquinas maiores, ou ter alguém que loque elas para vocês, porque fazer com a máquina de mão é bem difícil, é bem complicado e bem demorado, que não é exatamente o que o nosso cliente espera. Aqui em Curitiba nós costumamos fazer casas, como aquela que eu comentei, que eu fiz final do ano passado, que era uma cozinha e uma garagem, uma cozinha e o escritório, que a gente tinha que limpar, e uma área externa, que era de cimento queimado. Mas é difícil aparecer coisas maiores que essa, porque em ambientes industriais eles optam ou por fazer a blindagem com máquinas maiores, pelo tempo, porque ninguém tem tempo para esperar uma máquina pequena fazer isso, ou eles fazem a aplicação das tintas epóxis, né, que é uma coisa que eu não faço. Mas se você fizer, tá tudo certo, você vai poder pegar essas garagens, esses ambientes maiores para fazer. Mas normalmente é mais com máquinas maiores. Mas essa dica eu dei para vocês, para que vocês entendessem um pouco do piso cimentício, que mesmo sendo, tem áreas pequenas que a gente consegue fazer, e mais ou menos a ideia do que a gente podia estar fazendo e os tratamentos que a gente pode fazer nesses trabalhos. Espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima dica.